Irmãos, bom dia. Uma alegria muito grande estar com vocês aqui na Igreja Unida, retornar a esta igreja tão querida, essa igreja tão importante para a nossa Igreja Presbiteriana do Brasil. Vamos fazer a leitura da nossa passagem para esta manhã, que está quase no final da carta aos Hebreus. Então, no capítulo 12 de Hebreus, vamos ler apenas os primeiros versículos deste capítulo. Agradeço muito ao reverendo Roster Guimarães Lopes pelo convite que me foi dirigido para falar aos irmãos nesta manhã, neste domingo mais próximo também do dia da Reforma, né? Como já foi dito várias vezes, os 400, ou melhor, os 501 anos da Reforma Protestante. Então, mais motivo para estarmos alegres, para sermos gratos ao Senhor neste domingo. Então, vamos fazer esta leitura aqui de Hebreus 12, somente os versos 1 a 3, para a nossa meditação, para a nossa reflexão nesta manhã. Então, o autor diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Oremos ao Senhor mais uma vez. Senhor, tendo lido o teu livro, a tua santa palavra, te pedimos que tu nos abençoes agora, ao refletirmos a respeito dela, dos seus ensinos, das suas exortações para a nossa vida, neste domingo, nesse dia sempre tão festivo para nós que cremos em Ti, em Teu Filho Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, esse momento sempre tão especial a cada culto, quando nós nos colocamos diante de Ti, diante da Tua palavra e buscamos da Tua parte o alimento, o sustento e a direção para as nossas vidas. Oramos pela mediação de Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos, por causa do meu trabalho como historiador da nossa denominação da Igreja Presbiteriana do Brasil, eu tenho me dedicado nesses últimos anos a escrever alguns livros de biografias dos nossos pioneiros. Então já foram publicados 2, contendo as histórias dos antigos pastores brasileiros e também dos missionários norte-americanos que trabalharam entre nós no final do século XIX, no começo do século XX. E exatamente agora eu estou trabalhando num 3º volume também, com um grande número de personagens. E em função desta pesquisa, eu estive recentemente aqui na Unida, no meio da semana, pesquisando os primeiros livros de atas da igreja em busca de informações a respeito de alguns dos meus personagens, dos personagens que serão incluídos nesse livro. E exatamente então, este processo de estar ali consultando os livros de atas e me deparando com tantas pessoas que fizeram parte desta igreja em tempos passados, há um século atrás, há 80, 60 anos atrás, é que esse texto que nós acabamos de ler me foi sugerido e que nos fala desta grande nuvem de testemunhas que nos cerca na nossa vida cristã.
Mas uma outra coisa, irmãos, que também nós percebemos quando lemos, quando consultamos um livro de atas de qualquer igreja, não só da Unida, mas de qualquer igreja, é a referência aqui e ali a pessoas que foram desligadas, que foram excluídas do rol de membros da igreja por abandono da igreja e, tristemente, da fé, da própria fé. E este era, meus irmãos, um problema que preocupava de maneira muito intensa o autor anônimo, não sabemos quem escreveu a carta aos Hebreus, alguns acham que foi o apóstolo Paulo, não temos certeza quanto a isso, mas não importa. Este foi um dos principais problemas que levaram o autor desta carta, desta epístola aos Hebreus, a escrever esse texto, esse documento tão precioso que nós temos nas nossas Bíblias, no nosso Novo Testamento. É exatamente a necessidade que as pessoas tinham de permanecer na fé. Ele quer exortar, ele quer advertir os seus leitores, os quais eram procedentes do judaísmo, eram judeus que haviam se convertido a Cristo, a fé cristã, daí a epístola aos Hebreus. E muitos deles, talvez por uma série de razões, estavam vacilando, estavam com dúvidas a respeito da sua fé cristã. E um dos temas mais frequentes, se vocês forem ler, e é possível ler em pouco tempo, em breve tempo, esta epístola inteira, mas se vocês forem ler a epístola aos Hebreus, vocês vão ver que uma das principais preocupações do autor é exatamente este risco tão grande que corriam muitos dos seus leitores, e então o interesse de exortá-los e de desafiá-los a permanecerem firmes na fé, a não desistirem da sua carreira cristã e a continuarem firmes então no seu compromisso com Cristo Jesus. Nós vemos essa preocupação já no início do capítulo 2. O capítulo 1 fala bastante coisa importante a respeito de Cristo Jesus, mas já no capítulo 2, no início, por esta razão, diz o autor, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Como escaparemos nós, continua o autor, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então essas exortações, algumas delas inclusive extremamente contundentes, algumas outras além desta, bastante fortes, estão dispersas por toda a carta, entremeadas com maravilhosas descrições da pessoa e da obra redentora de Cristo Jesus. Então é interessante como que o autor trabalha o seu texto. Ele faz aquelas descrições grandiosas da sublimidade da pessoa, da majestade, da superioridade da pessoa de Cristo, do caráter perfeito e completo da sua obra redentora, do seu sacrifício expiatório em nosso favor. E, em meio a essas descrições de Cristo Jesus, apelando a muitas instituições, muitos personagens e muitos rituais e simbolismos do Antigo Testamento, porque ele está se dirigindo a cristãos judeus, mas aqui e ali, então, nós encontramos estas exortações para que eles permanecessem firmes na fé, para que eles não se entregassem ao cansaço, ao desânimo, ao comodismo na sua vida cristã, mas estivessem sempre renovando e restaurando os seus laços de fidelidade, de lealdade, de compromisso com Deus por meio de Cristo Jesus. E quase no final da carta, então, nós nos deparamos com este que é um dos últimos apelos à firmeza e à constância na vida cristã, algo certamente necessário e importante em todos os tempos, e sem dúvida muito importante e muito imprescindível nos dias inquietantes e desafiadores em que nós vivemos atualmente. O comentarista William Barclay, referindo-se a esta passagem, a qualifica como, abre aspas, uma síntese quase perfeita da vida cristã.
Então é dessa maneira que esse conhecido comentarista se refere à nossa passagem que lemos no início, uma síntese quase perfeita da vida cristã. Então, nesse dia especial, neste domingo, nesta véspera do dia da Reforma, vamos ver, à luz dessa passagem preciosa da Palavra de Deus, algumas características dessa vida, desse tipo de vida que devemos viver na presença do nosso Deus. Em primeiro lugar, a primeira característica apontada aqui pelo nosso autor é de que esta vida é uma vida na qual estamos rodeados de testemunhas. Nós não vivemos essa vida cristã sozinhos, por nós mesmos, por conta própria, mas nós estamos continuamente rodeados de testemunhas, diz o autor. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, o número dessas testemunhas é tão grande que ele utiliza essa figura de linguagem para expressar o seu grande número, uma verdadeira nuvem de testemunhas que nos cerca. O autor, evidentemente, se refere aos heróis da fé do Antigo Testamento que ele acabou de mencionar no capítulo anterior. Se vocês forem ler o capítulo 11 aqui de Hebreus, vocês vão ver aquele grande rol de heróis da fé, de pessoas valorosas que honraram a Deus com a sua fé, lá na velha dispensação, e ele vai mencionando os nomes: Abel, Enoque, Noé, Abraão, Moisés, Raabe, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e, finalmente, os profetas, de uma maneira genérica. E é interessante, quando nós lemos esse capítulo 11, observar quantas vezes é repetida a mesma expressão, pela fé. Eu fiz uma contagem assim, mais ou menos por cima, cerca de 20 vezes no capítulo 11 aparece essa pequena expressão, mas tão rica, tão profunda e tão importante para todos nós, pela fé. E basicamente pela fé, eles fizeram 3 coisas. Se nós olharmos as descrições, nós vamos ver que esse pela fé se refere a 3 coisas bem diferentes. Pela fé, eles obedeceram. Pela fé, eles viram maravilhas. E pela fé, eles sofreram. Interessante. Nós geralmente associamos mais a questão da fé com atos miraculosos, com coisas portentosas. Mas aqui, neste capítulo 11, se diz que pela fé eles não somente viram maravilhas, sim, da parte de Deus, nas suas vidas, nas vidas de outras pessoas, mas eles obedeceram, mesmo sem ver maravilhas, e eles sofreram. Tudo isto pela fé. E por isso, diz o texto 2 vezes, uma no início e outra no final do capítulo 11, que eles receberam um bom testemunho, eles receberam aprovação da parte de Deus pelo tipo de vida que viveram. Mas surge então, irmãos, essa questão: em que sentido essas pessoas nos rodeiam? Porque a afirmação do texto é muito clara. Visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Em que sentido esses vultos do passado, esses heróis da fé dos tempos antigos, não somente dos tempos bíblicos, mas durante a história da igreja, no período da Reforma Protestante, que nós estamos comemorando também nesses dias, em que sentido essas testemunhas numerosas nos rodeiam hoje? Eles que são lá do passado, evidentemente eles não nos cercam, não estão ao nosso redor, fisicamente, claro, não, eles são do passado, mas nem mesmo, num certo sentido, espiritualmente, porque nós não acreditamos que as almas dos falecidos, dos mortos, estão conosco, nos acompanhando e observando. Também não é nesse sentido que essa grande nuvem de testemunhas nos cerca, né? Nós não imaginamos que aqui, nesse ambiente, existem aí almas de irmãos do passado, lá dos tempos bíblicos, da época da Reforma, dos primeiros tempos da Igreja Unida, que estão aqui conosco agora,
nos rodeando, nos observando, evidentemente nós não entendemos dessa maneira. Em que sentido, então? Eles estão presentes às nossas mentes, aos nossos corações, com seu exemplo de vida, como inspiração para a nossa própria caminhada. É emocionante, irmãos, é emocionante saber que tantas gerações de servos de Deus fiéis frequentaram este santuário aqui onde nós estamos. Eu estava comentando com o reverendo Hoster e o presbítero Wilson que dentro de 4 anos este templo vai comemorar 1 século de inauguração, tá? Então, no ano 2022, foi inaugurado em 1922, no centenário da independência do Brasil, né? Então, no 2º centenário da independência, será o centenário aqui do templo da Igreja Unida. Mas quantas pessoas passaram por aqui, que já se foram, já estão na presença de Deus. É emocionante pensar, né, que nós estamos aqui no mesmíssimo lugar em que essas pessoas estiveram, sentados nos mesmos bancos em que elas se assentaram e aqui louvaram e aqui serviram a Deus durante tanto tempo nas suas vidas. Eu estava fazendo um levantamento, só para informação dos irmãos, com base, inclusive, neste exame das atas aqui da igreja que eu fiz recentemente. Só nos primeiros 30 anos da Igreja Unida, ou seja, até 1930, passaram por aqui como membros cerca de 30 pessoas que depois se tornaram pastores, dá uma média de 1 por ano, né? 30 primeiros anos, 30 futuros pastores. José Osias Gonçalves foi o primeiro membro da Unida que se tornou pastor. André Jensen, Matatias Gomes dos Santos, Baldomero Garcia, Salomão Ferraz, Júlio Sanguinetti, Palmiro Ruggeri. Ainda há poucos dias recebi um telefonema de uma neta desse pastor, querendo informações sobre ele. Palmiro Ruggeri, Paulo de Miranda Costivelli, Otávio Jensen, Coriolano de Assunção, seu filho Celso de Assunção, o reverendo Miguel Riso Júnior. Interessante, né? Mais tarde, o reverendo Miguel Riso seria pastor dessa igreja, mas quando menino, quando adolescente, ele e seus pais foram arrolados aqui na Unida. Naquela época, evidentemente, ele não era conhecido, tinha aí seus 14 anos, então o secretário do conselho o arrolou como Miguel Riso Filho, né? E não depois, como ele se tornaria tão conhecido, Miguel Riso Júnior. Quem mais? Laudelino de Oliveira Lima, filho. Noé Vei, o seu irmão João Conrado Vei. O Richard Waddell, filho do reverendo Waddell, que foi presidente por muitos anos do Mackenzie, e que foi o primeiro brasileiro nato a ser presidente também do Mackenzie. Guilherme Kerr, o ilustre futuro reverendo Guilherme Kerr, quando menino ainda, adolescente, tornou-se membro da Unida. Lisânias de Cerqueira Leite. Valdemar Veio, terceiro da família Veia, tornar-se pastor. Nelson Bonilha, Michael Bitmaia, Paulo Lício Riso, filho do reverendo Miguel Riso, Ulisses Figueira, Rodolfo Garcia Nogueira, João Marques da Mota Sobrinho, Fernando Nani, Walter Heschel, e assim por diante. Esse é só o começo da lista. Eu vejo que coisa extraordinária, que legado precioso que essa igreja possui. Nós precisamos conhecer isso, valorizar isso, nos alegrarmos por isso e sermos gratos a Deus por esses servos tão valorosos que aqui estiveram, nesse mesmo local, aqui foram recebidos como membros, fizeram a sua profissão de fé, aqui foram encaminhados para o ministério da palavra, aqui foram alimentados com a palavra de Deus, aqui serviram ao Senhor. E eu não poderia deixar de mencionar o meu próprio pai. O meu pai, reverendo Alcides Matos, faleceu há 2 anos com 96 anos de idade, e em 1942 ele foi recebido por profissão de fé aqui na Igreja Unida pelo próprio reverendo Miguel Riso Júnior. Ele estudava no Instituto José Manuel da Conceição, em Jandira,
frequentava a Unida e aqui então, em 1942, foi recebido por profissão de fé. E se fôssemos mencionar os pastores da igreja, esses foram membros da igreja que se tornaram pastores, e os próprios pastores, Modesto Carvalhosa, Zacarias de Miranda, Erasmo Braga, Matatias Gomes dos Santos, Miguel Riso, que já mencionamos, José Borges dos Santos Júnior, Mário de Cerqueira Leite Júnior. Então, houve uma ocasião em que ocorreu esse fato curioso, né? A Igreja Unida era pastoreada por 3 júniors ao mesmo tempo. Reverendo Miguel Riso Júnior, José Borges dos Santos Júnior, Mário de Cerqueira Leite Júnior. Mas também os leigos destacados que por aqui passaram. Figuras que não só deram uma contribuição importante para essa igreja, para o presbiterianismo de São Paulo, mas para a igreja presbiteriana do Brasil no sentido mais amplo. Então, Eliezer dos Santos Saraiva, o grande paladino da escola dominical, doutor Eliezer. Carlos José Rodrigues, a senhora Adele Van Orden Shaw, filha do reverendo Emanuel Van Orden, dona Celina Miranda da Costa, esposa do reverendo Lino da Costa e mãe do reverendo Tancredo Costa, Willis Roberto Banks, o grande evangelista lá do Vale do Ribeira, dona Alexandrina Braga, mãe de Erasmo Braga, o presbítero Isaac de Mesquita, que foi o fundador da igreja presbiteriana de Vila Mariana, os irmãos e especialmente as irmãs Kolbe, que foram tão notáveis, tão valorosas, professoras do Mackenzie. E nós poderíamos, evidentemente, acrescentar muitos nomes, apenas uma pequena lista desses nomes que constituem, queridos irmãos, esta grande nuvem de testemunhas que nos rodeiam, que nos cercam, esses servos de Deus do passado. Mas o fato, queridos irmãos, é que nós não devemos nos esquecer, ao pensarmos nesses servos do passado, muitos dos quais são homenageados, inclusive, nesses belíssimos vitrais, em algumas placas que nós temos aqui nas dependências da igreja, nós não podemos nos esquecer também das testemunhas atuais, estes sim, nos cercando de maneira muito literal e muito física, né? Ou seja, os irmãos com quem convivemos hoje, agora, com quem estamos sentados juntos aqui nos bancos da igreja, com quem participamos das atividades da igreja a cada semana, eles também nos incentivam em nosso viver cristão. E, por outro lado, cada um de nós também precisa servir de exemplo e de fidelidade, principalmente para as nossas crianças que tivemos há pouco aqui à frente, para os nossos jovens. Esse é o contexto contínuo e tão importante da nossa vida cristã. Nós vivemos cercados, rodeados de uma grande nuvem de testemunhas que nos servem de inspiração e de incentivo na nossa caminhada cristã. E nós precisamos estar conscientes disso. E precisamos também compreender que nós, igualmente, fazemos parte, devemos fazer parte desta nuvem de testemunhas. Mas, em segundo lugar, queridos irmãos, o nosso autor aqui de Hebreus diz que na nossa vida cristã, nós também precisamos, na nossa carreira cristã, enfrentar o pecado. Visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Esse é um outro aspecto muito importante. A linguagem de Hebreus é a linguagem das competições esportivas dos gregos. Para que um atleta pudesse ter a expectativa de êxito, ele precisava se desfazer de tudo o que dificultava os movimentos, o seu desempenho. Havia necessidade de desembaraçar-se de qualquer estorvo, de qualquer peso. E na vida cristã, isto é representado pela realidade do pecado, das condutas erradas, dos pensamentos vãos, da desobediência e da incredulidade. E são muitas as referências a isso que nós encontramos ao longo da carta aos Hebreus. Por exemplo,
tende cuidado, irmãos, diz o autor, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade. Ele não está se dirigindo a descrentes, ele não está se dirigindo a pagãos, ele não está se dirigindo a idólatras, ele não está se dirigindo a pessoas alheias à comunidade cristã, ele está se dirigindo a cristãos, a irmãos na fé. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Essa é uma das advertências solenes, tristes, num certo sentido, dirigidas pelo autor aos seus leitores lá do primeiro século. Ele está exortando os crentes hebreus e a nós hoje, a não fazermos pouco caso da força e da sedução do pecado. Um dos maiores perigos que nós corremos na nossa vida cristã e na nossa carreira com Cristo é minimizarmos, subestimarmos a força do pecado e da tentação. Esse pecado que, nas palavras do nosso autor, nos assedia, nos acossa tenazmente, de modo insistente. Nunca devemos subestimar a força e a atração poderosa do pecado. A lição é clara, devemos estar em guarda contra ele, resistir-lhe e nos desvencilharmos dele. Pode ser um vício, um hábito escravizador, um sentimento desordenado no nosso coração, uma atitude negativa, uma fraqueza moral ou emocional, uma sedução perigosa, mas devemos lutar contra ele e fazê-lo de modo resoluto. Nós temos lá no Antigo Testamento a história lá de José do Egito, né? Aquele jovem íntegro, aquele jovem que procurava levar a sério o seu compromisso com Deus, e ele estava lá numa posição destacada na casa do administrador do Egito, Potifar, e começou a ser seduzido, acossado pela esposa do seu patrão, do seu chefe. E nós vemos lá no relato bíblico como ele repeliu de maneira muito decisiva e muito radical todas as tentativas que ela fez no sentido de que os dois se envolvessem. E chegando mesmo a fugir da sua presença e até a deixar as suas roupas para trás, quando ela tentava retê-lo, porque ele não queria permitir que aquilo acontecesse com a sua vida. Esse é um bom exemplo, uma boa ilustração da maneira como nós devemos agir em relação ao pecado. Uma das obras mais importantes da história do cristianismo é um livro que foi escrito por um pastor puritano do século XVII, que foi John Bunyan. Livro esse intitulado O Peregrino, em inglês, O Progresso do Peregrino, em português, O Peregrino. O livro mais vendido e mais lido depois da Bíblia, ao longo de vários séculos. Mas exatamente esse livro, esta belíssima alegoria da vida cristã, mostra de maneira ricamente simbólica a caminhada, a peregrinação deste cristão, que no início tem lá um fardo nas suas costas, representando os pecados, fardo este do qual gradualmente ele vai se desvencilhando, e então prossegue a sua caminhada, a sua jornada no meio de enormes dificuldades, com muitos problemas, com muitos reveses, com muitas intempéries, e finalmente, através do estudo da Palavra de Deus e do auxílio de outras pessoas que Deus coloca na sua caminhada, ele chega aos portões celestiais. Assim também, queridos irmãos, deve ser a nossa vida, a nossa caminhada, a nossa peregrinação cristã. Mas uma terceira coisa, queridos, que nós encontramos aqui na nossa passagem,
é o fato de que nós precisamos correr com perseverança. Então nós temos aqui, de maneira muito explícita, essa expressão final do versículo 1: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A vida cristã é comparada a uma carreira, uma corrida, mas essa carreira é diferente porque ela não nos pertence. Não é a nossa competição, a nossa corrida. Ela não nos pertence, mas ela foi proposta a nós pelo próprio Deus. Essa é a afirmação que temos aqui, a carreira que nos está proposta. Também não é uma competição no sentido de que nós temos de suplantar outros. A vida cristã não é uma competição em que nós nos esforçamos para ser melhores do que os outros e para chegar primeiro. Esse tipo de motivação não deve estar presente nos nossos corações na vida cristã. O importante é vencer aos olhos de Deus, não vencer aos olhos das pessoas, não ser melhores do que os outros, mas vencer aos olhos de Deus. Mas o argumento principal dessa linguagem usada aqui pelo autor de Hebreus é de que essa carreira exige esforço. É de que a carreira cristã exige empenho da nossa parte, não é algo que acontece naturalmente, automaticamente. É interessante o termo que nós encontramos no original grego, como o restante do Novo Testamento, também a Epístola aos Hebreus foi escrita originalmente em grego. E a palavra traduzida por carreira é, em grego, a palavra agona. Agona, que é a mesma origem da palavra agonia, apontando para esse fato de que a nossa carreira cristã deve ser marcada pela intensidade, pelo esforço, pelo empenho, pela dedicação, pela firmeza de propósitos. Então, acima de tudo, é necessário ter perseverança, algo de que o autor fala muitas vezes ao longo da carta. É uma ideia que se repete vez por outra ao longo da epístola aos Hebreus. Por exemplo, se guardarmos firmes, lá no capítulo 3, se guardarmos firme até ao fim, a exultação, a ousadia e a exultação da esperança. Outra referência: porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. Outra referência: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Outra ainda: com efeito tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. E mais uma: nós não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Que coisa maravilhosa! E, por outro lado, que coisa triste quando isso não acontece. Que coisa triste o que ocorre com aquelas pessoas que, durante algum tempo, se mostram tão firmes, tão entusiásticas, tão resolutas na sua vida cristã, mas depois desanimam, desistem, olham para trás, abandonam a sua carreira cristã. A exortação bíblica é de que nós não permitamos que isso nos aconteça, que nós não percamos tudo aquilo de tão precioso que temos recebido de Deus por meio de Cristo Jesus. A nossa fé reformada presbiteriana, valoriza a doutrina da perseverança dos santos. É um dos chamados 5 pontos do calvinismo, a perseverança dos santos, o entendimento de que os verdadeiros crentes irão permanecer no caminho da salvação até o fim, mas a realidade que realmente importa, meus irmãos, muito mais importante do que a perseverança dos santos, como tem apontado muitos autores, muitos comentaristas, mais importante do que a perseverança dos santos é a perseverança de Deus, na sua fidelidade, no seu amor, no seu cuidado providencial,
na sua direção constante sobre as nossas vidas, a perseverança do nosso Deus em relação a nós. E finalmente, irmãos, uma quarta coisa que o nosso texto nos diz a respeito da vida cristã é o que nós temos nos versículos 2 e 3. Para a vitória na vida cristã, nós precisamos receber, como vimos, inspiração e encorajamento dos irmãos do passado e do presente, a grande nuvem de testemunhas. Nós temos de lutar de modo resoluto contra o pecado. Devemos correr com perseverança a carreira que o Senhor nos deu. Mas, acima de tudo, precisamos, e essa é a ênfase dos versículos 2 e 3, que na verdade constituem a maior parte dessa passagem. Acima de tudo, nós precisamos nos concentrar em Cristo Jesus e vivermos na plena dependência dEle. Olha como nós nos enganamos se nós achamos que vamos ser vitoriosos na nossa vida cristã, se vamos conseguir perseverar, se vamos conseguir permanecer firmes na carreira cristã por nós mesmos, com as nossas próprias forças, à custa dos nossos próprios recursos. Como estamos enganados se pensamos dessa maneira. Nós só poderemos ser vitoriosos e permanecer firmes na fé até o fim, se tivermos os nossos corações e as nossas mentes e os nossos olhos fixos firmemente em Cristo Jesus. Em primeiro lugar, nós somos exortados então a olhar firmemente para o Senhor, como que a cravar os nossos olhos nele, a estarmos olhando firmemente, fixamente para Ele, não permitirmos que nada nos distraia, que nada desvie o nosso olhar, mas estarmos olhando firmemente, fixamente para o Senhor Jesus. Diz aqui o versículo 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. A fé tem o seu princípio e o seu aperfeiçoamento final no Senhor. Ele suportou a cruz, diz o texto, a sua vergonha, a sua humilhação, mas agora experimenta exultação e glória ao lado do Pai. Em segundo lugar, nós somos desafiados a considerar atentamente, no início do versículo 3, além de olhar firmemente, considerar atentamente, duas expressões enfáticas, fortes. O Senhor Jesus, aquele que enfrentou tão grande oposição dos pecadores. Em outras palavras, o autor chama a nossa atenção para os sofrimentos de Cristo como um desafio e um incentivo para a nossa firmeza na fé e na vida cristã. E, na verdade, não é só aqui que isso ocorre, mas durante toda a carta. Esse é um dos outros temas que aparecem repetidamente ao longo de toda a carta aos Hebreus. Referências ao sofrimento, a tudo aquilo que Cristo suportou e enfrentou para granjear, para conquistar a nossa redenção. O autor chama a nossa atenção para os sofrimentos de Cristo como um desafio e um incentivo para a nossa firmeza na fé e na vida cristã. Se ele tanto sofreu e se manteve fiel à sua missão, isso irá nos fortalecer contra a fadiga e o desânimo na nossa vida cristã. Mas, ao mesmo tempo, ao longo dessa epístola, Cristo não é apresentado só como exemplo, né? Sim, Cristo é apresentado como exemplo. Olha, Cristo sofreu, Cristo suportou tanta coisa para alcançar algo muito importante. A ideia é essa. Então, nós, mirando-nos no exemplo de Cristo, também devemos nos esforçar para reter aquilo de precioso que Deus nos deu. Mas Cristo, além disso, também é colocado diante dos leitores e diante de nós como um auxílio e um socorro indispensável na nossa própria caminhada, em nossa carreira cristã. Ou seja, a ideia é de que o Cristo sofredor é também o Cristo que se solidariza conosco. Exatamente porque ele sofreu, ele se solidariza com aqueles que sofrem, inclusive com os que sofrem com o problema da tentação e do pecado.
E são belíssimas as expressões que nós encontramos ao longo da carta a respeito disso, naquilo que ele mesmo sofreu, lá no capítulo 2, tendo sido tentado. Ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Não lutemos contra a tentação com os nossos próprios recursos. O Senhor quer nos ajudar, o Senhor quer nos sustentar. Outra passagem, no capítulo 4, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se, ter compaixão das nossas fraquezas. E nós sabemos muito bem quais são as nossas fraquezas. Mas nós temos este sumo sacerdote perfeito que se compadece das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Que coisa maravilhosa essas afirmações da Epístola aos Hebreus. Mais uma. Por isso também ele pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Queridos irmãos, concluindo a nossa reflexão desta manhã, um dos meus personagens prediletos aqui da história da Igreja Unida, a respeito do qual eu escrevi um texto já há mais de 10 anos, numa série para o jornal Brasil Presbiteriano, foi o presbítero Carlos José Rodrigues. Um tempo atrás, o reverendo Hoster, pensei que o reverendo Hoster estava aqui. Está aqui do lado. Mas um tempo atrás eu perguntei para o seu antecessor a respeito desse presbítero e ele nunca tinha ouvido falar dele. Ele não estava ciente, né, de que existiu esse presbítero aqui na Igreja Unida de São Paulo. O presbítero Carlos José Rodrigues. Ele se tornou membro da Unida em 1901, ou seja, fazia menos de um ano que a igreja tinha sido organizada. Organizada em 1901, menos de um ano depois. Ele se tornou membro, tinha vindo do interior, lá de Limeira, onde ele havia nascido, e ele permaneceu na Unida o restante da sua vida, até falecer em 1956, portanto, 55 anos de permanência na Igreja Unida. E ele desempenhou funções tão importantes aqui. Ele foi, por exemplo, incumbido, olha que coisa interessante, incumbido em 1908 de procurar um novo local para a igreja. Os irmãos sabem que a Igreja Unida não começou aqui, começou lá na Avenida Rio Branco, a antiga Alameda dos Bambus, e depois veio para cá. Então ele foi encarregado de procurar um novo local e o resultado é que nós estamos aqui, né? Nesse endereço aqui da rua Helvécia. Depois, em 1915, ele foi eleito presbítero. Se tornou tesoureiro da Igreja Unida por 10 anos e começou a ocupar cargos importantes na Igreja Nacional, na Igreja Presbiteriana do Brasil. Durante 24 anos, tesoureiro da Igreja Presbiteriana do Brasil, do Seminário de Campinas e da Junta de Missões Nacionais. Aqui na igreja foi também superintendente da escola dominical e tinha um ministério muito bonito de visitação. Ele se dedicava de maneira especial à visitação a pessoas enfermas, a pessoas que estavam afastadas. E, finalmente, no ano de 1951, 5 anos antes da sua morte, ele recebeu o título de presbítero emérito. Mas quando a gente olha para a vida do presbítero Carlos José, não José Carlos, mas Carlos José Rodrigues, a gente vê essa imagem de um servo de Deus íntegro, altruísta e serviçal. E como isso nos incentiva, como isso nos inspira para a nossa própria carreira, para a nossa própria caminhada e peregrinação na vida cristã.
visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, queridos irmãos, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, o Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém. Oremos ao Senhor, irmãos. Senhor, graças te damos por essa manhã preciosa, por essa manhã alegre, onde estamos aqui reunidos em tua casa. E é também uma manhã de eleições nacionais, importante para o nosso país. Mas nós sabemos, Senhor, que nem a nossa vida, nem a vida da nossa nação depende de homens, por valorosos que sejam, depende de líderes humanos, mas acima de tudo nós dependemos de Ti, da Tua graça, da Tua soberania, do Teu cuidado providencial. E é nas Tuas santas mãos que entregamos a vida, os destinos e o futuro da nossa nação. Obrigado, Senhor, por essa passagem de hoje, que nos exorta a estarmos conscientes dessa nuvem de testemunhas, da qual também fazemos parte para outras pessoas, que nós possamos, ó Pai, receber inspiração e encorajamento desses servos Teus valorosos do passado, mas acima de tudo, Senhor, que nós sejamos fortalecidos e sejamos dinamizados para a nossa caminhada, para a nossa vida cristã, pelo próprio Senhor Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, para o qual devemos estar sempre com os nossos olhos voltados e a cuja vida e obra devemos considerar atentamente, como diz a Tua palavra. Abençoa essa querida igreja, que ela seja uma igreja sempre valorosa, vitoriosa em Cristo Jesus, dando um testemunho eloquente do Teu Evangelho, do poder transformador da Tua palavra, aqui neste bairro, aqui na nossa grande cidade de São Paulo. É o que pedimos, é o que agradecemos, pela mediação de Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe, irmãos.